Meus amigos, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 coisas que a gente pode fazer usando o Cloud Code, né? Coisas que normalmente as pessoas não usam e, poxa, eu quero contar uma história. Eu comecei a usar o Cloud Code desde lá de ano passado, né? Agosto, mais ou menos, ano passado, setembro, outubro. E foi logo quando ele surgiu, fui pegar para experimentar, tava sempre nesse hype de experimentar novas tecnologias. E aí, cara, eu fiquei impressionado com ele porque tudo que eu fazia com IA até então em desenvolvimento, no caso, era copiar e colar o código no GPT, pedir para ele reestruturar, refatorar ou pedir um código específico no GPT, trazia para o meu código. Quando eu consegui conectar a IA, né, no caso, ligar a IA dentro do meu repositório, de forma que ela já lia os arquivos e já alterava os arquivos para mim ali automático, eu fiquei, caraca, que é isso, né? E de lá para cá eu venho usando de várias formas e nos últimos meses eu vi que tem muitas outras formas de poder utilizar. Eu usava muito para código, mas hoje tem dezenas de maneiras para utilizar e eu selecionei 3 formas que não vou dizer que são as únicas, assim, que não é novidade, isso não é um clickbait, mas são 3 coisas que eu acho básico, que para vocês vai ajudar bastante, entendeu? E quem ficar no final, quem sabe, recebe um bônus aí para auxiliar o seu dia a dia, beleza? Então, pessoal, meu nome é Vitor Pereira, eu sou programador de web há mais de 10 anos, tenho experiência em vários sistemas, em vários softwares SaaS, já apliquei no AI e etc. E ultimamente eu tenho criado conteúdos aqui no canal sobre IA, inteligência artificial, para que eu possa soltar um pouco desse conhecimento que eu tenho e até mesmo organizar esse conhecimento que eu tenho e ajudar também pessoas aí que queiram aprender. Então, se você está vendo esse vídeo, por favor, já dê o seu like aí, me ajuda, já se inscreve no canal se você quer aprender sobre IA. Se tem um tema que eu não falei aqui ou que você acha que eu devo falar, escreve aí na descrição. E, cara, para começar, estamos aqui já com o Cloud Code, né, o tema do vídeo. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre o Cloud MD. Aí, para quem já é dev experiente, já usa o Cloud Code há muito tempo, isso é balela, isso é de boa. Mas eu vou provar aqui para vocês que não. O Cloud MD, ele é algo super importante para que a IA tenha aquele contexto ali, né? Para quem não sabe, toda vez que você abre o Cloud e começa a conversar com ele busca alguns arquivos já para colocar ali no contexto do padrão ali do prompt que você colocou, né? Então o Cloud MD é um desses arquivos e se você não está usando o Cloud MD no seu projeto ou no que você está fazendo, que hoje tem muitas pessoas que simplesmente abrem o Cloud no terminal e já sai usando ele normalmente ali como se tudo fosse funcionar mil maravilhas. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou escrever aqui, ó, como eu devo nomear meus componentes neste projeto. É uma pergunta simples que eu fiz aqui pro Cloud, de boa, tranquilo, ó, meus componentes do projeto aqui, como eu devo nomear. Eu tenho um projeto simples aqui, vou tentar pensar ali, é um JS com algumas coisas e um HTML aqui, simplesinho com os estilos, né? Então ele tá vendo ali, nesse caso, ele tende a dar uma resposta mais genérica, porque ele não tem o Cloud MD, que é o guia, né? O que vai fazer ele atingir aquele objetivo que você quer dentro do seu projeto. No caso aqui do exemplo, é um projeto muito pequeno, muito tranquilo. Muito provavelmente a resposta dele vai ser até boa, porque tem poucos arquivos para ele ler, ele consegue ler tudo, colocar tudo na janela do contexto dele e tá tranquilo. Porém, se é um projeto maior, ele pode dar uma tendência. Mas olha só, vamos lá ver a resposta dele aqui, né? Boa pergunta. Não existe arquivo de convenção escrito nesse projeto. Olha, ele já meio que, você não convencionou nada, tá? Então, fui ler o que o código já faz. E ele segue o padrão bem claro, com a exceção que destoa. Ou seja, ele segue um padrão, dentro do projeto tem uma coisa que destoa, né? Aqui está a convenção do projeto. Projeto demo, né? Que foi o nome que eu criei. Daqui os módulos. E aí ele fala aqui uma resposta que, na minha visão, é uma resposta bem genérica, né? Bem aberta. Ele diz, ó, IDs, ou seja, tá meio genérico ali a resposta dele. E não tá bem claro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar essa janela no contexto aqui. Vou fazer o procedimento do próprio Cloud ensina, ó, run, init, para criar o Cloud Code MD, e nem sempre todo mundo percebe isso. Então o que esse init faz? Ele faz gerar sim aí uma estrutura básica, né? Vou dar a permissão para ele aqui, dentro do projeto, para que você possa, né, ter as suas coisas de forma mais fácil dentro do projeto. Olha só que interessante, né? Ele diz aqui, ó, é um projeto vanilla simples, num to-do app, né? Então, eu tenho que escrever algo conciso, né? Algo bem perfeito. Por mais que seja simples, né? Ele tem que escrever algo bem conciso e apurado dentro do Cloud. Então, ele escreveu aqui. A gente pode... aqui ele diz, o que ele criou, né? Ele dá um resumo, né, do que ele criou. O que é o to-do list em JS puro.
né? Salva as coisas no local storage e você entende também o projeto, né? Usando esse cloud, esse /init, você consegue entender o projeto e a nível do cloud. E agora sim, eu vou dar um clear de novo, para não ter nenhum contexto. Eu peguei um cenário limpo e eu vou digitar de novo a mesma pergunta. Como eu devo nomear meus componentes desse projeto? Aí a mesma pergunta, vamos ver a diferença da resposta. Olha essa diferença, vamos ver aqui o que ele disse, né? Então ele já começa dizendo, boa pergunta, mas antes da resposta, ou seja, ele já pensa assim, vamos analisar o projeto com mais calma, né? Então ele leu 2 arquivos, e aí, pronto, ele já me dá uma claridade de como eu devo nomear as coisas, certo? Vale esclarecer uma coisa primeiro, ou seja, não tem componentes no sentido de React Framework. É um projeto vanilla com módulos ES. Então, o componente aqui pode significar 3 coisas. E a convenção é diferente para cada um. Ou seja, ele criou a convenção que eu pedi para ele. Na outra resposta, se vocês lembram, não tem convenção nenhuma. Ele fala do que ele pegou dentro do projeto, de ideias ali dentro do projeto. Aqui não, aqui ele já criou arquivos e módulos, tem a forma que tem que organizar as funções, tem a forma que tem que organizar variáveis, IDs e etc. Então aqui, você perceba que ele está muito mais específico, está muito mais dentro daquilo que o projeto pede. Então, ele criou aqui o CloudMD. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar para vocês, vou manter dentro desse projeto mesmo, deixa eu dar um ESC aqui. É o próprio comando com slash. Então, para quem não sabe, a segunda dica que eu vou dar para vocês agora são os slash comandos, que é os comandos com barra, né? Então, o próprio VS Code, ele já tem vários comandos com barras. Aqui no meu, se você der uma barra no seu aí, no meu vai estar diferente, porque eu já tenho vários comandos com barras global na minha máquina. Então, são comandos que eu criei, ou que eu peguei na internet, e que são globais da minha máquina. Então, qualquer projeto que eu entrar, esses comandos vão existir. Mas você também pode criar o comando, né? A gente vem aqui, em Cloud, comandos, eu criei esse comando aqui, review. É um comando simples, tá? Faça a revisão completa do código que foi alterado. Verifique bugs, variáveis, etc, etc. Então, fiz esse comandinho simples aqui, e a gente vai rodar ele agora aqui, Review. Opa, tá aqui, ele aqui, Esse aqui, Faça a revisão completa do que foi alterado no projeto. Então tá aqui executando um comando. O que esse comando me ajuda? Ele é como se fosse as skills. Em outro vídeo, eu posso fazer um vídeo só de skill, porque skill é um conteúdo muito grande, onde a gente pode explicar melhor o que é skill. Mas basicamente, aqui o comando, ele está chamando um prompt pré-formatado. Então você não precisa toda vez ficar digitando aquele mesmo prompt. Toda vez digitando aquele mesmo prompt. Sendo que ele vai fazer sempre a mesma coisa. Então você vai lá, cria um comando para ele. No caso aqui é /review. Eu dei o /review. E aí ele gera o comando e faz todas aquelas funcionalidades que são necessárias para esse comando que você deu aqui. Então aqui ele já achou o bug, solto, ele usou aquele prompt simples que eu coloquei lá, tá? Pronto, e o mais importante aqui, esse comando, ele salva ali aquele prompt que você transcreveu, aquele prompt que você sempre, às vezes você usa sempre o mesmo prompt. Então você pode ir lá, vem aqui em comandos, new files, digita lá o prompt, sei lá, deploy. Vamos lá, deploy.md, eu vou botar deploy test, e vou ver isso aqui, me dá um oi. Beleza? Vamos ver se vai funcionar esse meu teste aqui. Então eu venho aqui, boto aqui deploy test, tá aqui, deploy test, ele vai chamar aquele comando que eu criei, vai ler e deu um oi. Tá? É bem simples, bem fácil e ajuda bastante você a acelerar seus processos internos aí nos seus trabalhos. Então a terceira dica que eu tenho para vocês aqui é sobre os hooks. Eu tenho quase certeza que quase ninguém sabe esse tipo de funcionalidade no cloud, e essas funcionalidades ela auxilia muito a você, assim como o comando, só que o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que toda vez que o cloud fizer determinada coisa, ele aciona esse hook e já faz automaticamente uma segunda coisa. Então não precisa, por exemplo, um comando de deploy, isso é muito arriscado, cuidado com isso, tá? Eu só tô dando um exemplo. Então eu vou lá, toda vez que eu editar um arquivo, faço um deploy automático. Então ele vai lá e faz o deploy, editou o arquivo, ele faz o deploy, editou o arquivo, ele faz o deploy. Sem você ter que ficar dando comandos de deploy, chamando skill de deploy, ou até mesmo executar o deploy. Então aqui, você vai em cloud, né? Em .cloud, comandos em settings, e aí você configura o hook aqui em settings, tá? Então você vai botar hooks, né? Para usar após ele vai chamar toda vez que escrever ou editar alguma coisa e vai usar esse hook aqui. Então agora, nessa terceira dica que a gente está dando, vou mostrar aqui como a gente utiliza esse hook, né? Então aqui está o hook. Eu dei uma melhorada nesse hook. Alterei aqui o comando que ele executa após ele ser acionado para ficar melhor aqui para mostrar para vocês. Porque eu fiz alguns testes aqui e não rodou.
Na verdade ele rodou, mas rodou por debaixo dos panos e não mostrava pra gente aqui. Então eu fiz essa alteração. Vamos ver agora se vai funcionar isso aqui pra valer, né? Então ajuste alguma coisa no CSS. Salva. Nem precisa pedir pra salvar, né? Se não vai ajustar, ele já salva. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Pronto, pessoal. Aqui vocês conseguem ver, ó. Foi usado, ó. E ele aqui, ele me confirma o que foi salvo. Então, esse exemplo que eu dei é simples, é só isso. O que eu pedi pra ele foi, posso salvar, escreva a rota do arquivo. Após salvar, escreva a rota do arquivo e a data, entre parênteses. Então, basicamente, esse texto todinho aqui, ó, ele diz isso, tá? Então, aqui ó, ele vai dizer, o arquivo tal foi salvo. Então, salvou o arquivo, ele chama tool e já executa. Salvou o arquivo, ele chama tool e já executa. Então, você pode colocar para rodar o lint, pode colocar para rodar o fix, né, do Breather, você pode colocar para rodar um deploy, você pode colocar várias coisas, por exemplo, quando eu fizer um commit, execute um push, entendeu? Sem que você tenha que fazer as coisas manualmente. Commit agora, faça um push agora, e etc, etc, beleza? E aqui, para quem ficou até aqui, eu já te peço aí, dê o seu like, dê a sua curtida, me siga, me ajuda, eu vou dar o bônus final para você. E cara, esse bônus final, ele na moral, explodiu a minha mente quando eu usei ele, né? Então é isso, agora o bônus que eu tava falando para vocês, eu tenho essa pasta aqui dentro, downloads bagunças, que é como se fosse uma pasta de downloads. Inclusive na minha pasta de downloads aqui, eu tinha feito isso já, mas já começou a bagunçar de novo. Mas aí quando for preciso eu vou lá e renovo essa utilização aqui. Então você vem cá, abre o terminal, a pasta, né, na verdade dentro do terminal. Então eu tô aqui logado no terminal, na pasta, não é nada complexo, abro o Cloud. Para quem usa o Cloud, isso é comum. E por falar nisso, se você não sabe como utilizar o Cloud Code, instalar, não sei o que, comenta aí embaixo que eu posso fazer um videozinho mostrando essas coisas mais básicas aí, de acordo com o que vocês estão vendo. Então eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Organize a pasta para... Vamos ver o que vai rolar. Nesse caso, ele vai ler, ele vai entender o que está na pasta ali e vai sair organizando para mim. Eu espero que ele me pergunte as coisas, mas caso não pergunte, ele já vai deixar tudo organizado de uma maneira que ele ache melhor. Beleza? Ok, ele já começou. Ele já detectou que a pasta tem 20 arquivos. Pegou lá, ele separou em temas, né? Mas você pode, eu fui bem vago no meu prompt, tá? Você pode organize a pasta por documento, por tipo de arquivo, por data, por... Então ele vai fazer tudo isso. E aí, cara, foi muito rápido. Ele já separou os 20 arquivos. Tá me pedindo uma autorização aqui para finalizar. As pastas aqui do lado, você já pode ver, já estão todas organizadas, né? As apresentações, as mídias, as imagens, então já está tudo aqui bem organizado, e ele já me explicou aqui o que ele fez, ó. Então eu coloquei os documentos, financeiro, Paraná. Então é isso, esse era o vídeo. Deixa aí embaixo aí nos comentários o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Fale comigo aí para que esse canal possa crescer mais, para que eu possa conseguir trazer mais conteúdos para vocês, e me dê ideias também, tá? Uma das coisas que eu quero é deixar aqui esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e valeu!